gente! Agora eu vim falar sobre as 5 desvantagens de vender bolo no pote. Bom, brincadeiras à parte, além de ser um pouco chato falar sobre isso, mas a gente consegue passar por cima dessas 5 desvantagens facinho, ok? A primeira desvantagem, gente, é o preconceito. Quando a gente sai do senso comum da sociedade, que é trabalhar de carteira assinada para ter a estabilidade tão sonhada, a gente vai receber algumas críticas. Mas o verdadeiro espírito empreendedor gosta de arriscar, gosta de inovar, de ir mais longe. Por isso, gente, algumas pessoas vão fazer algumas críticas, vão questionar a sua decisão, não por maldade, mas porque elas não conseguem enxergar além daquela carteira assinada. Então, assim, como que nós vamos superar essas críticas? Vai ser demonstrando a nossa força de vontade, o nosso poder de alcançar o que nós queremos. Por isso, nós precisamos de manter o foco, manter a disciplina no nosso objetivo, porque a partir daí a gente vai começar a ter lucro, vai começar a crescer e essas críticas, esse preconceito vai desaparecer, porque as pessoas ao nosso redor vão ver que a gente é capaz e que é sim possível ter uma estabilidade, ter uma vida boa, sem ter aquela carteira assinada, sabe? Sem ter aquela obrigação de sair de casa todo dia para trabalhar para outra pessoa, tá? Então, assim, a gente precisa correr atrás disso, não só para demonstrar que a gente consegue, mas para a gente conseguir mesmo materializar o nosso sonho, entendeu? E não ficar só na vontade. Uma desvantagem, gente, é a pressão financeira. Bom, eu indico que ninguém já comece um novo negócio pensando somente no retorno que vai ter, tá? E muito menos que fique já pressionado para ter o retorno imediatamente. Inicialmente, a gente vai ter mais gasto do que retorno, do que lucro. Então, assim, se a gente estiver pressionado, com muita coisa para pagar, querendo mostrar logo o seu desenvolvimento, o seu lucro ali, não vai dar certo, tá? Então, assim, tira essa pressão. Por quê? Essa atividade, quando a gente tem essa pressão financeira, ela acaba tirando o prazer da gente estar executando aquela atividade. Então, acaba que não vai adiantar você largar uma empresa que te pressiona, que te estressa, para fazer uma coisa sua que vai te dar o mesmo estresse, vai dar a mesma pressão e que você não vai sentir prazer em estar executando aquela tarefa. A terceira desvantagem de vender bolo no pote é o ego. Até certo ponto, gente, o ego é bom. Por quê? Porque a partir do ego você vai ter aquela confiança de correr atrás, de vender mais, você não vai ter aquela insegurança. Então, assim, até certo ponto é bom, sim. Só que a gente tem que tomar cuidado para não se superestimar. Por quê? Porque isso acaba que a gente começa a dar tudo certo, a vender muito e tudo, aí você começa a se acomodar. Então você para de procurar inovações, para de procurar aprimoramento e acaba que você vai perdendo alguns clientes porque está sempre com o mesmo produto, sabe? Você não quer, você deixa do jeito que está, você não melhora o seu produto, não melhora a sua empresa. Então isso não é bom. Sem falar que a gente encontra muita gente por aí que quando chega num certo patamar assim, do negócio, começa a se achar muito, começa a desfazer de outras pessoas, de outros concorrentes, como também de alguns clientes. Então, assim, começa a achar que aquele cliente ali é pouca coisa, não me interessa. Isso, gente, é um tiro no pé, porque sem o cliente, a gente não é ninguém. A gente depende dele pra gente ter o nosso negócio. Bom, gente, falei do ego em alta, agora eu vou falar do ego em baixa. No início do negócio, gente, eu acredito que o ego em baixa seja o maior problema pra gente. Por quê? A gente ainda não tem experiência com venda, então a gente pode ficar inseguro, desanimado, com medo de fazer as coisas acontecer, né? Então, assim, é mais fácil da gente ficar mais pra baixo.
Ainda mais porque no início as vendas elas são uma montanha russa. Então vai ter dia que você vai vender muito, mas vai ter dia que você não vai vender o suficiente. E isso pode acabar te deixando desanimado e desmotivado, tá? E como eu falei no tópico anterior sobre os problemas que a gente vai enfrentar de preconceito, às vezes as pessoas vão estar criticando e tudo, e se a gente não tiver estabilizado emocionalmente, a gente vai acabar não conseguindo superar esses problemas, tá? Então a gente tem que manter um ego estável, sabe? Nem muito em alta e nem muito em baixa. Quarta desvantagem, gente, os gastos em casa vão aumentar. Claro, gente, que quando a gente fica mais tempo em casa, a gente vai ter um aumento de gastos, né? Então, assim, eu reparei que desde quando nós começamos a fazer os bolos em pote, ficar mais tempo em casa, o gasto com esponjinha, detergente, água, luz, o gás, essas coisas aumentaram. Só que esses valores, eles estão embutidos no preço dos bolos, tá? Então a gente vai ter esse gasto maior, mas a gente vai ter ele de volta com as vendas. O que eu tô colocando nesse tópico, porque muitas vezes a gente não tem essa percepção, sabe? Que vai aumentar, vai chegar a conta de luz, por exemplo, vai estar um pouco mais alta e você vai levar aquele susto. Tipo, nossa, e agora? Não, calma, o que você vendeu, você vai depois, vai pagar essa conta. O gás vai acabar mais rápido, você vai repor também. Então eu tô colocando esse tópico aqui só pra gente ficar antenado, pra gente não assustar na hora que as contas começarem a chegar, tá bom? Então, fiquem espertos que as contas vão aumentar, mas vocês vão ver os lucros também, tá? Quinta desvantagem, gente, é pensar muito no serviço. Sim, isso provavelmente também vai acontecer com você. Acho que devido ao fato de a gente estar fazendo uma coisa própria e ser o que a gente gosta, às vezes a gente fica pilhado em milhares e milhares de ideias, de coisas para fazer, de inovar. Então assim, a gente quer colocar tudo em prática para ver tudo dando certo, para ter uns retornos mais imediatos. Então assim, grande parte do dia, com certeza você vai ficar pilhado ali, pensando em 1000 coisas para você estar implementando na empresa, assim, no seu negócio. E isso pode atrapalhar um pouco, porque não é muito saudável, né, gente? A gente ficar pensando só numa coisa, a gente perde sono às vezes, vai madrugada inteira pensando as coisas. Eu tenho muito isso, meu marido também, a gente passa noites conversando, pensando nas coisas, e acaba que não é muito saudável, né? Então assim, a gente tem que tentar tirar essa ansiedade, né, de ficar com tantos pensamentos assim para inovar. E sem falar que muitas vezes quando a gente está nessa empolgação toda, pensando, só falando nisso, outras pessoas que estão em volta começam a achar a gente muito chato, sabe? Porque a gente só fala em serviço, só fala em coisa da gente mesmo, a gente acaba ficando egocêntrico, porque só quer falar da nossa empresa, só quer falar do nosso negócio, de ideias novas e tal. Então acaba que quem não tá ali no âmbito, né, do seu negócio, não tá com os mesmos pensamentos, começa a te achar uma pessoa chata, uma pessoa cansativa, sabe? E acaba afastando outras pessoas. Então assim, é muito difícil a gente manter esse equilíbrio, não exagerar muito, isso é um treinamento. Eu ainda estou procurando esse meu equilíbrio, porque eu passo noites e noites pensando nisso, vou até de madrugada, sonho com coisas que eu posso estar colocando em prática na Potcake, em vídeos também, eu fico pensando em assuntos e tudo. Então assim, é difícil a gente manter esse equilíbrio. Eu estou no treinamento contínuo, eu e meu marido, pra gente tentar ficar num ponto saudável nessa questão de pensar muito no serviço. Se você está assistindo esse vídeo das 5 coisas negativas e não viu as 5 coisas positivas, eu indico vocês irem lá e dar uma conferida para vocês verem que não é tudo desvantagem. Tem muita vantagem mesmo, muito boa, que nos coloca para cima. Mas eu tinha que também falar algumas desvantagens
que eu tenho visto e que eu acho interessante também para mostrar que ter o próprio negócio, mexer com bolo no pote, não é só mil maravilhas, a gente tem algumas desvantagens sim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal para estar ajudando aí a gente. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, pode postar aqui pra gente, a gente está sempre respondendo os comentários, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Bom, então essa foi a segunda desvantagem. O segunda. O primeiro.